rolha de cerume é o que mais eu vejo. É o que mais vejo no meu dia a dia, é a rolha de cerume. Geralmente a queixa do paciente é sensação de ouvido tampado. Sensação de ouvido tampado, como que é a plenitude auricular, tá? Então o paciente chega dizendo que o ouvido está surdo, na verdade. O paciente diz assim, ai, eu estou surdo, não estou ouvindo. E assim, acho que talvez, sei lá, 80% seja a rolha de cerume. Acontece muito. O paciente está bem, aí doutora, o que aconteceu? Eu estava a filipar o ouvido enquanto o médico parece que tampou. Por quê? Porque a cera que é produzida aqui na parte externa, no terço externo do conduto, ele empurrou mais para dentro e aí forma-se uma bolha de cerume, tá? Como eu expliquei na semana passada, o conduto auditivo externo, ele tem 2 terços internos ósseos e 1 terço externo cartilaginoso. O cerume ele só é produzido nesse 1 terço externo, então é como se estivesse aqui na entrada do ouvido mesmo. O ouvido só enche de cera quando você começa a empurrar com o cotonete. Então, às vezes o paciente chega lá e diz assim, ai doutora, meu ouvido deve estar sujo, porque eu nem limpo. Aí eu disse assim, não, mas tá certo. Tá certo. Geralmente, quem acumula muita cera é quem usa muito cotonete, tá? Quem usa muito cotonete, acumula, empurra mais a cera para dentro, produz mais cera, tudo que estimula aqui o conduto, cotonete, fone de ouvido, os aparelhos auditivos, tudo que fica aqui, ó, empurrando a cera dentária, isso são estímulos para que haja uma produção aumentada de cera, tá? Então, assim, a cera, ela pode ter vários aspectos. Tem um aspecto aqui, ó, mais amolecido, um aspecto de cera, de rolha mesmo, de cerume, que é uma cera mais compactada ali, uma cera mais sequinha. Essa aqui é uma cera mais avermelhada, muitas vezes pode se confundir, parece que o ouvido sangrou. O paciente até fala, doutora, meu ouvido parece que está escorrendo sangue. Não é uma cera mais avermelhada. Pode ter um aspecto mais esbranquiçado e pode ser mais esfarelado e pode ter esse aspecto bem ressecado, tá? Então são vários. O importante é não confundir, não achar que tem isso aqui e achar que tem um bicho, falar com o paciente que tem um desespero, sabe? Uma loucura, e na maioria das vezes é cera. Corpos estranhos. Pode ser de vários tipos, podem ser corpos estranhos animados, inanimados são os mosquitos aí, os insetos, e muito frequente, muito, em crianças que têm o hábito de colocar coisas no ouvido, coloca semente, coloca brinquedo, coloca... Uma vez tinha uma criança que arrancou um dente e colocou no ouvido. Colocam de tudo que vocês possam imaginar, as crianças põem dentro do ouvido, tá? Põe comida, põe lápis, quebra lápis de cera, que tem gente, uma loucura, eles põem tudo parece que é um lugarzinho que eles querem guardar. E coloca. Então, o que é importante? Eu já falei isso. Na semana passada, o que é importante? O ouvido, ali, né, no conduto, no fundinho, existe uma membrana, que é a membrana do tímpano, que é uma membrana muito delicadinha. Então, o que acontece? Quando há um corpo estranho no ouvido, se você não tiver o material adequado para fazer a retirada, é melhor que não deixa. Por quê? Porque se você pegar, sei lá, uma pinça Kelly, uma pinça normal, e a gente tem que tirar com pinça de tirar a sobrancelha, acaba que vai empurrando mais isso para dentro e pode acabar machucando
lesionando esse tímpano e ele vai causar um problema muito maior. A pessoa vai ter uma perda auditiva, se esse tímpano não cicatrizar sozinho, vai precisar de uma cirurgia. Então, assim, tem coisas que são o ouvido, eu comparo assim, o nariz com o ouvido. O nariz eu acho muito mais fácil, porque assim, não tem que machucar no nariz, a gente enfia uma sondinha e tira. Agora no ouvido não, se você for ali, você machuquia muito próximo a membrana do tímpano. Então, se tem muito paciente que vem do interior, vem de longe, sei lá, tem lá de Cerejeiras, com um pouco estranho no ouvido. Por quê? Porque não existe material adequado. E para não piorar a situação do paciente, às vezes é melhor que mande, né, vai demorar um tempinho mais, mas seja tirado pelo especialista com uma física falada. A gente consegue tirar isso aqui muito fácil. Eu acho que eu mostrei aqui para frente as pincinhas, não, aqui, ó. As pinças de ouvido são pinças muito delicadas. Isso aqui, ó, é como se fosse a gente chama de pinça jacaré. Ele tem uma aberturinha aqui, ó. Geralmente a gente tira esses corpos com essa pinça aqui, ó. Mas olha, é uma aberturinha lá na pontinha que a gente vai lá, igual. É um negocinho muito delicado. E tem as curetinhas. Tem as curetas que também a gente consegue, ó, quando é uma miçanga, algo assim redondinho, a gente passa através daquele objeto ali e o paciente faz isso, entendeu? Então, assim, no geral, o que se tem no pronto atendimento é Kelly, né? Pinça Kelly, pinça anatômica. Não dá, gente. Não tem como tirar. Aí acaba que empurra mais para dentro, machuca o conduto todo do paciente. O paciente já chega com o conduto sangrando, às vezes a gente não consegue ver. Chega que a gente não pode tocar. Aí muitas vezes precisa até sedar para poder tirar. E se não for mexido, a gente consegue tirar isso muito rápido. Muito, coisa rápida. Sabe? Então é assim, ó, por questão de ouvido, é o material. Se não tiver o material, eu sei tirar. Se eu não tiver algum material, eu não consigo tirar. Tá? Eu não consigo. Se eu não tiver o material, porque eu dependo, um buraco, a gente está enfiando o negócio dentro de um buraco, que no fundo tem uma estrutura que a gente pode machucar. Então, assim, é um procedimento bem delicado isso aí. E assim, tem que ter material. Se não tiver material, não adianta. Muitas vezes, o que acontece? Se for um bichinho pequenininho desse tipo aqui, ó, a gente vai conseguir tirar com uma lavagem de ouvido. Aí é mais simples, tá? Por quê? Aí, primeira coisa, se tiver, aí o paciente refere que entrou um inseto e aquele inseto está se mexendo, tá, viu? Barata entra muito no ouvido, né? Barata entra muito, mas baratinhas. Direto chega. Aí entrou uma barata, o paciente falou, qual é a orientação que eu dou lá quando o paciente está comigo? Me dá óleo. Não joga soro, não joga álcool, óleo. Porque o óleo, ele vai se tornar, ele não vai, o bichinho ele vai ficar imóvel, ele não vai conseguir mais entrar, se mexer ali, e ele vai morrer. Óleo. Não é água, não é soro, porque aí se você jogar o soro, geralmente o bichinho entra mais, aí entrando. O óleo não, você vira aqui, ó, e enche até transbordar. E pede pra ficar assim. Aí parou de se mexer, beleza. Aí tem que mandar. Às vezes tem gente que dá muita sorte. Se for um bichinho pequeno, coloca o óleo, ele fica ali, ele não consegue, mas ele não consegue se pegar aqui, ó. Se for tem bichinho, tem carrapato, gente, carrapato, tem assim, na parede, no sol. Já peguei em casa de pingar, aí eles só escorregam, eles não conseguem mais aderir ali na parede e de virar assim, o negócio cair junto com o óleo. Então, é sorte. Se for uma barata, um besouro, isso geralmente não acontece, porque eles ficam ali, ó, eles são grandes, então muita água, muita assim. Tá, mas o óleo ajuda muito, por quê? Porque aquele bicho aqui dentro do conduto, ele também está desesperado, ele entrou num buraco e ele não consegue sair. Então ele sai machucando, muitas vezes o próprio inseto perfura o tímpano. Então a primeira conduta que você tem que fazer é colocar óleo. Que óleo? Qualquer óleo. Óleo mineral, óleo de cozinha, óleo de azeite, qualquer óleo. É pela viscosidade, tá? Isso aí é importante. E aqui
ó, isso aqui é também muito comum, parece muito. Isso aqui é um algodão do cotonete, tá? A pessoa vai lá e o cotonete fica dentro do ouvido. Outro bichinho, mas é isso, povo estranho, o que eu preciso dizer? Por quê? Porque eu pego isso aqui na prática todo dia, quase todo dia eu estou de plantão, tem povo estranho de ouvido. Aí tem uns que é muito boa, muito tranquilo, chega lá, tirei. E uns não, tá machucado, tá sangrando, às vezes eu tenho que internar o paciente para fazer uma medicação, para desinchar, porque fica muito demasiado dentro, para ele conseguir aguentar e mexer naquele ponto. Então, assim, gera toda questão. Se não mexer, é fácil. Corpo estranho, otite externa difusa aguda. A otite externa é a infecção da parte externa do conduto auditivo externo, tá? Sem acometimento ali, ó, da orelha média. E ela pode se apresentar de diversas formas. E é aquela otite assim, ó. Você vai. Doutora, eu fui tirar minha roupa, minha blusa, passou aqui, dói muito. O paciente grita quando a gente faz isso aqui, ó, que é um acometimento dessa região externa. Então dói muito, geralmente criança que não fala, né? A criança não consegue dizer. E aí quando a mãe vai tirar a roupinha, a doutora passou aqui e começou a chorar e grita, dói muito. A otite externa é a otite que dói muito. Então ela pode se apresentar aqui, ó, com muita hiperemia, então o conduto está todo hiperemiado. Esse aqui já tem, ó, um exudado, esbranquiçado dessa região, a gente vê o conduto todo macerado, todo como se estivesse mesmo inflamado. Esse aqui, ó, muito edema, a gente quase tem otite externa, assim, ó, que eu preciso deixar aqui dentro um curativo, pego uma gase mesmo, passo na pomada e eu preciso deixar um dia dele, que é para ver se ele desincha, porque não pinga, não lembro nem remédio. O paciente vai pingar remédio e esse remédio não consegue, tão edemaciado que fica. E aí a gente faz esse curativo. Então, isso aqui é a otite externa difusa aguda. No geral, a gente vai ter uma aula só de otite, tá? Uma aula de otite externa, uma aula de otite médica, que é o básico do ouvido. Mas no geral, isso aqui a gente trata somente com gotas tópico externo. Não precisa tomar medicação, tá? É questão de muito rápido, que é a otite externa. Otomicose. Se alguém que está aqui não está na semana passada eu falei assim, ó, eu vou apresentar a semiologia, vou jogar um monte de coisa, um monte de mágica para vocês começarem a ter uma ideia, mas a gente vai ter aulas específicas, tá? De cada um tem a aula a otomicose entra dentro da otite externa. Otomicose. Então a otomicose ela já é diferente, eu consigo, olhando, a gente consegue, com a prática a gente consegue perceber, por quê? Porque a gente vê que aqui existe um líquido, uma secreção que escorre na otite. E aqui na otomicose não é uma massa. É como se fosse uma coisa mais grossa, assim, mais espessa. No geral tem assim, ó, uns pedaços pretos, pelo menos. Então quando eu vejo isso aqui, eu já não entro com gota de antibiótico, eu entro com gota antifúngica. No geral, o paciente queixa muito que coça, coça bastante, o ouvido tampa, porque fica com esse conteúdo aqui todo dentro. E não dói. Otomicose, no geral, não dói, mas tampa o ouvido e coça bastante. E isso aqui, vocês sabem o que é? É uma pequena perfuração no tímpano. A gente consegue enxergar aqui por aqui, uma perfuração. Isso aqui é o quê? Isso aqui é geralmente tem que fazer uma limpeza, a gente faz uma aspiração. Em alguns casos, sabe? Quando eu tenho certeza, por exemplo, que não tem perfuração do tímpano, quando eu consigo enxergar esse tímpano, pode ser feita uma lavagem, tem que tirar isso daí e tratar. Mas no geral, no consultório, eu faço a aspiração.
aspiração. Aspiro, tiro essa massa aí, e aí passo a gotinha de antibiótico, de antifúngico de 7 a 10 dias, aí o paciente volta, geralmente precisa aspirar de novo, porque o fungo ele é resistente, mas aí, e em caso, assim, ó, por exemplo, ontem eu atendi uma paciente que ela veio, assim, exatamente isso, aí eu aspirei, tá com esse negócio branco, já tinha feito outros tratamentos, já tinha tomado antibiótico, não tinha parado. Aí eu aspirei e saiu bastante. Aí eu disse assim, aí eu passei o ortobetinovate, que é o ciclo, é a ciclo top. Aí o ortobetinovate é o antifúngico, só que ele tem uma associação com o corticoide para diminuir o edema. Passei. Aí a paciente mandou uma mensagem, acho que demorou sei lá, uns 7 dias, disse assim, eu estava viajando, aí eu prescrevi o outro, prescrevi o ciclopirox. Ciclopirox também é um antifúngico, mais forte, inclusive, ele só faz manipulado, só que de arte. Mas enfim, aí ela voltou, acho que semana passada, ela voltou, doutora, parou a coceira, parou aquele incômodo, mas eu estou sentindo meu ouvido tampado. Aí eu olhei e tinha antifúngico. Gente, tinha fungo ainda. E aí eu disse assim, olha, eu vou aspirar o seu ouvido novamente. Aí eu aspirei. Só que não saiu tudo. Não saiu porque eu tinha que aspirar muito fundo e ela estava queixando. Eu disse assim, então vamos fazer o seguinte, pinga mais 10 dias de antifúngico. É demorado. Pinga e você volta. Aí ela voltou ontem. Ela disse assim, doutora, eu tô boa, mas eu quero fazer uma lavagem. Às vezes, se eu estou no meu consultório, eu prefiro aspirar, porque a lavagem vai deixar esse ouvido úmido. E a umidade, o que faz o fungo crescer no ouvido? É a umidade. É a umidade. Ah tá, lembrei. Eu estava viajando. Não, ela viajou. Eu viajei, mas ela viajou também. Eu fui para Goiânia. Ela disse assim, doutora, ficou ruim, eu estava lá em Goiânia, o que eu fiz? Eu fui no pronto-socorro e a médica lá fez uma lavagem. Foi por isso que eu não quis fazer lavagem nela. Aí ela fez uma lavagem na cultura, piorou tudo. Piorou. Meu ouvido ficou úmido, encheu. Aí quando ela foi ontem, ela disse assim, ai doutora, faz uma lavagem, porque parece assim, eu digo, não vou lavar. Não vou lavar porque vai voltar aqui de novo, ela vai reclamar, porque a umidade, aí eu só aspirei. Que já estava, não tinha mais fundo, só que ela queria fazer lavagem. Eu disse assim, não vou fazer, porque se eu fizer, você vai voltar. Se deixar o ouvido úmido, o fungo volta. O fungo é terrível para tratar, eles ficam voltando. E aí, assim, só que para vocês que são clínicos é muito difícil, eu sei, diagnosticar uma ortopicose. Então, no geral, o que vocês têm que fazer? É a conduta do pronto-socorro. Passar uma gota otológica para melhorar, se você achar que é fungo, porque é diferente. A infecção, a otite bacteriana, só o pus amarelinho. O fungo não. Ele é tipo uma massa, um negócio, sabe, que fica ali dentro. A pessoa diz assim, olha, eu consigo olhar no celular e ver um negócio branco, é isso? O fungo é desse jeito. Passa um antifúngico e encaminha. Você vai precisar fazer retirada daquele fungo. Se fizer lavagem, às vezes piora. Às vezes não dá para saber se tem perfuração por trás. Então faz a gota otológica e encaminha. Essa é a conduta que eu dou na aula específica dessas otites. E otite média aguda. São várias coisinhas assim. Tem otite externa, tem otomicose, tem otite média, a gente está na parte. Então, assim, na prova vocês têm que saber conseguir diferenciar. Até porque o tratamento é diferente, tá? Então, otite média é o quê? No geral, o que é o que acontece? Geralmente é um quadro de plenitude, de sensação de ouvido tampado após IVAS, uma infecção de via aérea, tá? Então, a criança ou adulto, eu pego para ter muito adulto também, ficou gripado, doutora, né? Geralmente não é nenhuma gripe, é um quadro de sinusite mesmo, o paciente ficou com muito catarro, muita seleção. E aí, o que acontece?
tem muita secreção estagnada aqui, essa secreção vai através da tuba auditiva, vai para a orelha média, porque existe uma comunicação nariz com o ouvido, que é a tuba auditiva. E aí, o ouvido tampa. Geralmente o ouvido tampa e pode acontecer, se tiver muita pressão, sabe quando a gente viaja de avião que dá aquela pressão? É desse jeito. Essa é a sensação. Se tiver muita pressão, pode acontecer desse tímpano romper para drenar essa secreção. E quando drena, melhora. Tá? Saiu a secreção, quando drena, isso tem melhora. Então, otite média aguda. Qual é o sinal? O que vocês veem que tem que colocar lá otite média aguda? É característica. Abaulamento da membrana timpânica. Gente, tem abaulamento de membrana timpânica? Não é outra coisa. É otite média aguda. É assim, o livro diz que 100% das crianças abaixo de 7 anos vai ter quadro de otite média aguda. Não sei se é 100%, mas é muito comum em crianças. Por quê? Devido à posição da tuba auditiva. As crianças, ela tem uma tuba auditiva mais horizontal e mais curta, enquanto nós adultos, a nossa tuba ela é mais verticalizada e mais comprida. Então, as crianças têm muito mais facilidade da secreção vir daqui e ir para a orelha média. Inclusive, por isso a criança faz muita mastolitite. Essa secreção na orelha média está aqui, ó, na parte do osso. Então, para evoluir, se não tratar, pode evoluir rapidamente para um quadro de mastolitite. Então, aqui a gente, eu coloquei para vocês um tímpano normal. Esse aqui é uma membrana timpânica normal. O conduto, gente, vai estar normal. Não tem nada, ó. Tem nada no conduto, não tem hiperemia, não tem. É dentro, é por trás do tímpano. E aí, não adianta passar gotas. Não adianta passar gota oncológica, porque não vai servir de nada. Esses casos de otite média são tratados com antibiótico oral e corticoide oral. E às vezes ainda associam um corticoide no nariz. A pessoa às vezes, mas a doutora vai passar remédio no meu nariz, o problema é do ouvido. Eu digo, tá, mas é porque eu quero que esse remédio venha por aqui e tente, ó, desinchar para fazer com que essa secreção drene. Entendeu? Então é antibiótico oral, mais o corticoide oral. O tanto que a gente pega de otite média tratadas com gota e não melhora, por quê? Mas assim, ó, como é que vai se conseguir diferenciar? Pela história. Pela história. Geralmente é após um quadro de. Eu pergunto sempre, mas para gripado antes, não chega uma criança comigo para mim, tá? Com dor de ouvido, tá? Com sei lá. Teve gripado antes? Doutora, foi depois da gripe. É otite média. No geral, as otites externas, o que acontece? Ou o paciente foi tentar cutucar com alguma coisa, ou achar do carro, a tampa da caneta coçou, enfim. Ou é pós-banho de piscina, tá? Otite externa. Otite média é após quadro de ínfase. E aí, tem muita criança com otite média aguda que faz natação. Aí pergunta, doutora, tem problema aí para natação? Não tem. Não tem porque não é nada fora, é dentro, tá? Eu não proíbo. Não, pode ir. E a gente começa a tratar a otite média porque é daqui, ó. É consequência da ínfase. Doutora, tem alguma maneira de drenar esses dutos? Tem, se não, mas a gente não drena no geral, não assim, não é um procedimento ali no primeiro momento, porque se a gente for drenar todo mundo que faz otite, a gente vai drenar todas as crianças no mundo, que é muito comum, acho que é a principal patologia, assim. Mas existem casos que eu vou já entrar aqui, que é você trata a infecção, existe a melhora dessa infecção aguda, mas permanece secreção. Aí existe um procedimento que a gente coloca um tubo, faz um cortezinho, leva para o centro cirúrgico, faz um corte nesse tímpano, aspira e coloca um tubo. E aí vai drenar. Mas não é no caso da otite. A otite média aguda a gente trata ali, antibiótico, corticoide, não melhorou interna, vai tratar porque é uma infecção aguda.
Beleza, tratou, passou, não tem mais dor, mas aí a pessoa percebeu que o filho não está ouvindo bem. Doutora, parece que eu falo e ele não me responde. Ou adulto, chego muito com caso de adulto, assim também, essa semana eu tive um paciente. Aí vira um quadro de otite média com efusão, que é o quê? É a presença de um líquido. É a presença do líquido atrás da membrana timpânica sem sinais de infecção. Não tem dor, não tem febre, não tem pressão, não tem nada. É só o líquido. Qual é o sintoma disso aqui? Dificuldade para ouvir. Isso aqui causa uma perda auditiva que a gente chama de perda auditiva condutiva. O que é? O som, ele simplesmente quando chega nesse meio líquido, porque o normal é ter ar, então não tem mais ar, tem líquido lá na orelha média, então ele vai ter um atraso da condução. O som é uma onda, tá? A gente vai estudar isso em fisiologia, o som ele é uma onda, um estímulo elétrico que vai passando através dos ossículos, depois vai pela... E aí, quando ele encontra um meio líquido, ele sofre um atraso. Então a pessoa até ouve, criança, o adulto ouve, mas ouve como se estivesse debaixo da água, como se estivesse debaixo da piscina, porque está com líquido dentro do ouvido. Então a otite média com efusão é a presença desse líquido sem sinais. Muitas vezes não é pus, não é secreção, é um líquidozinho mesmo. E às vezes ele é mucoide, a gente se transforma no glue, que a gente chama, que é como se fosse um catarro, assim, um negócio pegajoso, tipo uma meleca, igualzinho uma meleca. Tem um vídeo que eu mostro na aula, a gente aspirando, aí ele vem assim, como uma melequinha. Por que acontece muito isso, gente? Pessoas com quadro de IBAS, né, tá com muita secreção, é uma infecção, é secreção, começa a tomar antialérgico. Sabe esse Cimegripe, Benegripe, das quantas? Eles, o que eles fazem? Eles fazem assim, você cai, a pessoa até parece assim que melhorou. Só que em vez de acabar ali com aquela secreção, ele simplesmente resseca, a secreção fica mais espessa e aí faz muito otite com efusão por causa disso. É antialérgico, esses combinados aí, Cimegripe. Porque se tiver secreção, tem que fazer lavagem, tem que às vezes um corticóide para desinflamar. E quando se faz o antialérgico, a princípio, muita gente diz aquele, tem um que a gente, otorrino nenhum gosta, é o... Ai Deus. É o que criança toma muito, pediatra, gosta de passar, o eu já lembro. Decongex? Decongex. Gente, Decongex é nenhum otorrino percebe. Por quê? Porque ele dá aquela sensação, nossa, parece que... Mas ele resseca a secreção. Decongex faz muito isso. Então assim, aparentemente a pessoa vai dizer, melhorou, secou, nem tá mais com a secreção. Só que simplesmente, ele espessou, ele ressecou. E aquela secreção vai ficar presinha. E aí, nesses casos aqui, existe um protocolo. É assim, a gente acompanha, isso aqui é avaliado através de exames de audiometria e impedância, para a gente saber o grau de perda auditiva e a pressão que tem dentro desse ouvido, a imitância do que acontece isso. E aí, se for uma perda auditiva bilateral, a gente trata por 3 meses. Trata com corticoide, trata com oral, tópico. Depois de 3 meses, repetir o exame, não melhorou, é drenagem cirúrgica. Não pode ficar essa secreção ali dentro. Bilateral. Se for unilateral, a gente pode esperar até 6 meses tratando. Tratou 6 meses, repetiu a áudio, não melhorou, drenagem cirúrgica. Eu acho que aqui nessa aula, não tem, não é essa aula, mas existe uma aula que eu mostro de um tubo de ventilação, é a aula de otite, tá? Não é nessa não. Mas é só para vocês verem, que a diferença, olha, a diferença é nítida, não tem como. Esse aqui produz um abaulamento, a gente vê
uma opacidade da membrana timpânica, não enxergo nada atrás. E a otite com efusão ou serosa, que a gente chama, eu consigo enxergar, é um líquido, muitas vezes produz bolha, mas eu consigo enxergar as estruturas atrás. Isso é otite com efusão. Na prova, geralmente eu coloco uma otoscopia assim, para vocês me darem um diagnóstico. Então, coloco lá, ou de otite média, ou de otite serosa, ou isso aqui. Essa aqui foi uma questão da minha última prova, tirei essa imagem aqui, ó. E aí eu digo assim, me descreve a otoscopia. Me descrevam a otoscopia. Isso aqui, gente, aceita a otite média com efusão, entra na perfuração timpânica, que define o quadro de otite média crônica. Todo paciente que tem perfuração timpânica, ele tem uma otite média crônica. Tá? Sem perfuração é crônica. É definição, isso aqui é conceito. Então aqui, tímpano normal, de novo, coloco o tímpano normal e um tímpano perfurado. Aí eu projeto ali, ó. Lá na sala, né? Que é a prova. Projeto lá a minha otoscopia, mas tem gente que não vê essa perfuração. Mas tá aqui, ó, bem grande, ó, perfuração do tímpano. Aí tem que colocar o quê? O que a gente chama? É uma perfuração ampla, pegou o tímpano todo, é uma perfuração central, é um buraquinho que tem. Tem secreção? Tem secreção aqui nessa otoscopia? Não tem nenhum sinal de infecção, provavelmente já é uma perfuração antiga. As botas, mas tem alguma, não é? Mas tem casos que tem a perfuração e isso aqui tá vermelho, tem secreção aqui, que é um quadro de otite média crônica agudizada, é quando aquilo ali infeccionou. A perfuração timpânica é uma afecção que a pessoa tem aquela perfuração, tá ali, tá seca. O que ela vai sentir? Às vezes ela pode ter uma perda auditiva, simplesmente ela ouve menos, pode ter um zumbido, porque a perfuração por si faz com que haja a perda da continuidade com o ossículo, tá? TED. E a transmissão do som, ela se dá assim, ó, como uma transmissão desse que vai passando pelos ossículos. Então, perfurou, perdeu aqui, ó, não tem aquela parte do martelo. Então, só isso já vai causar uma perda auditiva. E aí o paciente pode relatar um zumbido, beleza. Esporadicamente, todo mundo que tem perfuração pode ter otite, pode evoluir, pode agudizar. Por quê? Porque é uma porta aberta. Se o paciente entrar na piscina, entrar no rio, cair, molhar isso aí, infecciona. Se cair água, então a gente, todo mundo que tem perfuração é orientado que não pode molhar o ouvido. Se o paciente gripar, gripei, fiz aqui, ó, cheio de secreção, essa secreção vai sair do ouvido. Sai, toda vez sai, aí o ouvido infecciona. E cada vez que tem uma infecção, o paciente perde mais a audição. Então, a otite média crônica, a gente deixa lá? Não deixa. Isso aqui tem que operar. O tratamento é cirúrgico, tem que fazer a reconstituição desse tímpano. A reconstituição não garante recuperar a audição. Não recupera. Provavelmente o paciente tem que usar um aparelho auditivo após. Porém, impede que essa perda vá aumentando. A cada infecção, ele vai perder um pouquinho da audição. Então, para a gente evitar isso, o paciente não ficar surdo, tem que operar, reconstruir. E se ele tiver uma perda auditiva importante, acoplar um aparelho auditivo. Tá? Mas uma vez com a perda auditiva, a perda não volta. Só com o aparelho auditivo. Aqui a gente tem, ó. Aqui tem a perfuração, só que a gente vê ao redor muita epidermia, o aumento da vascularização dessa região. Então, tem sinais infecciosos, né? Inflamatórios aqui, ó. O aumento da vascularização, muita hiperemia, mas não tem secreção, não estou vendo secreção.
E aqui é também, provavelmente, é uma perfuração muito antiga, ó, duas perfurações, sem sinais de inflamação aguda. E qual é a conduta na frente de uma perfuração? Ah, isso aqui chega muito. O paciente foi limpar o ouvido, ou enfiou, sei lá, esqueceu o cotonete, bateu, e aí está sangrando. Muitas vezes, nem perfurou o tímpano. Muitas vezes, machucou o conduto, porque o nosso conduto ele não é reto aqui, ó. Ou coloquei aqui, estou enxergando, não. Ele é tortuoso, tá? O conduto auditivo, ele não é reto, ele é tortuoso, é um mecanismo de proteção. Então, às vezes, o paciente com cotonete entra e ele não vai direto na tímpano, ele bate na parede, e isso machuca, e aí começa a sangrar, sangra. O paciente sente uma dor, né? E tampa o ouvido, porque encheu de sangue vai tampar. Aí, se a gente não consegue ver, às vezes a gente não consegue enxergar lá, ver se perfurou ou não. O que se faz? Passa uma gota de antibiótico. O autociliar, que é a gota que pode fazer mesmo perfuração timpânica. Passa a gota para que seque aquilo ali, até o conduto vai cicatrizar, geralmente demora 7 dias. Aí a gente vai conseguir. Não é indicado fazer lavagem, porque se tiver perfurado ele vai infeccionar mais. Não é indicado fazer lavagem. Simplesmente passa a gota otológica e caminha depois de 7 dias, geralmente que a gente consegue examinar. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes ligam lá de Machadinho, sei lá, de algum lugar. Doutor, a gente está com um paciente que machucou o ouvido, uma provável perfuração timpânica. E aí a gente manda para ele? Orienta, faz a gota e encaminha ele eletivamente, já vai encaminhar para o ambulatório, porque assim, ó, e se tiver perfurado? A gente já avisou alguma coisa? A gente vai esperar 6 meses. 6 meses é o tempo que pode levar para esse tímpano fechar sozinho, e ele fecha. Muitas vezes, se for traumático, se não arrebentou o tímpano todo, ele vai fechar, ele vai reconstituir sozinho. Então a gente espera 6 meses, depois de 6 meses não fechou, aí ele vai para a cirurgia. Uma cirurgia eletiva, não é uma cirurgia de urgência. Então a conduta, às vezes eu tenho que escrever e explicar isso, tem muito. Aí eu disse, e aí, doutor? Eu digo, não vai mudar, porque a gente não vai fazer nada. Entra com a gota otológica, a gota vai aliviar a dor, se estiver sentindo dor, vai limpar. E aí depois de 7 dias a gente tem que examinar esse paciente e ele vai começar a acompanhar. Não tem nada que a gente faça ali naquele momento que vai grudar, que vai reconstruir o tímpano. É como se fosse um machucado e a gente espera para ver se ele vai fechar e direitinho cicatrizar. Se não fechar, aí sim, a gente encaminha para uma cirurgia eletiva. Pronto, acabou o ouvido. Estou entrando na semiologia do nariz e cavidades paranasais. Então, no nariz, a gente tem a inspeção, a palpação, o exame físico engloba a rinoscopia anterior, que é a que a gente faz com o espéculo nasal, e a fibronasoscopia, que é o exame que a gente faz no consultório. Para o clínico, na verdade, o exame físico do nariz é um exame muito pouco, sabe? Muito pobre. Por quê? Porque o nariz, ele, na verdade, é uma cavidade que é para dentro. Então, no geral, no nariz, para vocês, é muito importante a gente conseguir detalhar a história. O que aconteceu? É um sangramento, enfim, desde quando, quantas vezes, calculado. Porque o exame físico para o clínico do nariz é muito limitado. Basicamente, a gente consegue avaliar só no consultório com o exame de nasofibro, que é a cadeirazinha que a gente coloca. Porque o nariz, eu já vou voltar nisso, o nariz, ele não é isso aqui só. Isso aqui é a parte aqui, da narina, só que o nariz tem toda uma estrutura aqui dentro, e a gente não consegue ver isso colocando um espéculo. Tá? Então a gente vai conseguir avaliar essa região todinha, que até o final, até a coluna, ter o exame de nasofibroscopia.
Então, ó, na inspeção, a gente está olhando aqui, o paciente chegou, sei lá, com queixa de um trauma, enfim, alguma coisa. Então, a gente vai fazer a inspeção anatomicamente. Os pontos aqui, existe a raiz do nariz, que é o ponto mais baixinho aqui, a raiz, o ápice, que é o ponto mais alto, raiz mais baixo, o ápice mais alto, as duas narinas, as aberturas, né, a cavidade aqui das narinas, a asa, que é essa região aqui, ó, lateral, e o dorso, que é a pontezinha aqui. Então, raiz, ápice, dorso. Narina, que são as duas entradas, os orifícios narinários, e a asa nasal, basicamente. Na palpação, se o paciente tiver queixa de trauma, a gente pode fazer aqui, ó, esse movimento, porque se tiver fratura, ele vai crepitar. Se não tiver, às vezes o paciente chega queixando, que a dor está roxa, a gente faz isso aqui, ó. Eu digo, não, mas, ó, nadinha, porque o osso nasal, ele vai mostrar, quando fratura, ele descola, ele faz isso aqui, ó. Repita, é muito fácil, só fazer aqui. Então, o osso nasal, que é essa região aqui, ó, é o que a gente avalia quando tem trauma que pede um raio-x. Geralmente, né, no pronto-socorro se pede um raio-x. E a gente vai avaliar essa ponta lá em cima, ó, para ver se fraturou essa região. Porque a região inferior, ela é toda cartilaginosa. Isso aqui é tudo cartilagem. Então, osso é essa região aqui, ó. Bem aqui. A gente até sente, tem nariz que a gente consegue sentir, ó, uma separação, que é a junção da parte óssea com a parte cartilaginosa. Que é essa região aqui. Então, existe tanto o septo ósseo quanto o septo cartilaginoso. E aqui alguns, né, o osso nasal, que é essa região aqui, e o processo frontal da maxila, que é o osso que se liga quando a gente vai fazer as cirurgias, vai fazer rinoplastia, e que é afinar o nariz, a gente fratura isso aqui, ó. Fratura o processo frontal da maxila, para aquela afinada. Uma fratura, a gente também faz uma fratura lá. Com a pinça, essa região. E aqui a parte cartilaginosa, a gente tem o processo lateral da cartilagem, que é essa é como se fosse a cartilagem grande, e a cartilagem alar maior e as cartilagens alares menores. São isso aqui, ligadas por um tecido fibroconjuntivo, que é o amarelinho. Então, cartilagem alar maior, ó, ela é aqui, a parte interna, essa região, e as cartilagens alares menores. E dentro a gente tem a cartilagem do septo nasal. O septo ele é também composto por uma parte cartilaginosa, que é a parte mais externa, e o septo ósseo, que é a parte mais interna, que é mais ou menos aqui, ó, nessa altura. É o mesmo do osso nasal. Então essa é a estrutura externa do nariz, né, o arcabouço, a pirâmide óssea, que a gente chama. E dentro, isso aqui fez um corte aqui, ó, lateral, para a gente ver as estruturas. Então é como se, eu tenho essa imagem no consultório, eu gosto muito de mostrar lá. A gente cortou aqui, então eu não estou vendo o septo, tá? Eu não estou vendo a parte medial, eu estou vendo só a parede lateral, que é essa região aqui, ó. Então cortou, então a gente tem aqui, ó, parte do nariz, é só isso aqui. Praticamente é só parte mesmo da cartilagem. Para dentro a gente vai ver as conchas ou os cornetos nasais, que são essas estruturas aqui, ó. Corneto inferior ou concha nasal inferior, corneto nasal médio ou concha nasal, e a gente tem a concha superior, que fica nessa região. Cada corneto, cada concha vai delimitar um meato, que é essa região por onde drena, as secreções drenam. Então tem o meato nasal inferior, que é esse aqui, o meato nasal médio e o meato nasal superior. Isso aqui é muito importante quando a gente vai estudar sinusite, porque dependendo do seio acometido, esse aqui é o frontal, tá? Esse aqui é o esfenoidal, o maxilar fica aqui, então a gente não está vendo porque cortou o maxilar nessa região aqui, o etimoidal. Então, dependendo do seio, tem gente que tem sinusite e a secreção não escorre aqui, a secreção vai para dentro.
depende do seio. Isso aqui é muito importante, essa drenagem para sinusite. A gente vai falar lá no nosso outro módulo, que eu começo sempre pelo módulo de ouvido. E aí, então, seio frontal, seio esfenoidal, as conchas, elas vão finalizar numa região chamada coana, que é como se fosse aqui, ó, a transição dessa região com a hipofaringe, que é a região que vem depois, nasofaringe, hipofaringe, e essa regiãozinha, no finalzinho das coana, né, é onde fica a adenoide. A adenoide é uma glândulazinha, um tecido que fica nessa região posterior, mas que em algumas pessoas ela cresce exageradamente e ela passa a obstruir o fundo do nariz. E aí vai gerar ronco, vai gerar sinusite de repetição. É uma das patologias mais presentes nas crianças, tá? É a cirurgia que eu mais faço, cirurgia de adenoide. Então é muito, muito, muito comum. Por quê? São crianças quando são muito alérgicas, crianças que ficam o tempo todo tendo IVAs, e aí essa adenoide, que é um tecido, né, imunológico, ele vai crescendo. Vai crescendo, 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 e aí vai obstruir essa região. As conchas, a concha nasal, vou mostrar aqui, é o que a gente olha aqui, faz isso aqui, ó. E a gente consegue ver uma carnezinha, que o pessoal diz, é a carne esponjosa, é a concha, não é a adenoide. A adenoide a gente não consegue ver olhando, nunca, não tem como. A adenoide fica lá no fundo, aqui ó, na região posterior, a gente não consegue olhar. Vixe, tem muita gente que vai chegando no consultório, não, doutora, porque a adenoide, ó, cresceu, tô vendo aqui. Não é o corneto, é a concha. A única coisa que a gente vai conseguir enxergar é a concha. Ou se aparecer um tumor, um pólipo, alguma coisa que chegue a se exteriorizar. Mas a adenoide nunca, é impossível a gente ver por aqui, tá? Não tem como, ela fica no fundo do nariz. É como se ficasse ali, ó, em cima do céu da boca da uva. Aquela região é da adenoide. Sintomas do exame físico. O que a gente dispõe para examinar o nariz? A rhinoscopia anterior, eu vou mostrar aqui o consultório fazendo, e a endoscopia nasal, ou nasofibroscopia, que é o exame que a gente acopla uma câmera no vídeo e a gente consegue avaliar toda a estrutura nasal. Sintomas, os principais sintomas no nariz. Obstrução nasal, né, nariz entupido. Rinorreia, que é a secreção quando sai pelo nariz. Esses slides tudo eu dou para vocês, tá? Prurido nasal, que é a coceira, que é a coceira aqui. Gotejamento posterior, é a sensação de secreção escorrendo lá no fundo. Ou então algumas pessoas falam assim, doutora, parece que tem um negócio preso, um negócio lá no fundo. É essa secreção, é o gotejamento posterior. Epistaxe, que é o sangramento nasal. E os distúrbios do olfato. Anosmia, quando ele perde total o olfato. Hiposmia, quando há uma diminuição. Cacosmia é a pessoa sente odores desagradáveis. Não existe, ele sente um cheiro de carne podre, cheiro de lixo, sei lá, alguma coisa. É a cacosmia. Parosmia é a distorção do olfato. A pessoa cheira uma coisa e sente cheiro de fumaça. Geralmente é essas coisas assim. Não, estou sentindo cheiro de fumaça, ou cheiro de perfume, cheiro de flor, onde não tem, onde não existe. E fantosmia é quando sem estímulo nenhum ele sente determinado odor. Não tem estímulo, não tem nada ainda, tá? Mas ele sente aquele determinado odor. Minha mãe, ela tinha um negócio desse, ela dizia assim, né, parece que eu sinto, é como se fosse perfume de flor. Sabe o que é? Hipotireoidismo. Causa isso. A gente foi fazer, porque assim, começou a ter aquilo, começou a ter tontura, são sintomas, e aí foi dosar. Todo paciente com queixa de tontura, enfim, a gente pede hormônios de tireoide, porque pode, e aí estava alterado. Aí começou a tratar, passou tudo, passou o cheiro, passou, mas é uma coisa estranha. E vários pacientes me chegam com essa história de, doutora, parece que eu estou sentindo cheiro de flor. Deve ser legal, né? Deve ser bom. Pelo menos não é cheiro de podre.
Porque tem gente que sente cheiro muito. Naquela época do Covid, né? Tinha muito, que aconteceu muito, foi a parosmia. As pessoas eram cheiro de alguma coisa e sentiam cheiro de cheiro de coisa podre. Tinha gente que não conseguia nem comer, porque tem todo aquele cheiro. Mas aí tinha tratamento, melhorou, enfim. Então a rhinoscopia anterior, quando a gente pega esse aqui, ó, existe o espéculo vaginal, vocês já viram? É igual no espéculo vaginal, só que ele é pequeno, tá? Mínimo, obviamente que eu vou enfiar aqui no nariz, o negócio é pequeno. Então, ó, é um espéculo nasal. A gente coloca aqui, ó, e abre, consegue fazer, e a gente consegue visualizar. O que a gente visualiza aqui? O septo, a parte anterior do septo nasal e o corneto. O corneto fica aqui, ó, nessa região centro-lateral. Isso aqui é a imagem, a figura. Mas não é tão assim visível desse jeito, não. Já mostrar o real. E aqui, gente, isso aqui não é corneto nasal, tá? Isso aqui é uma massa. Isso aqui é uma massa que a gente conseguia visualizar na rhinoscopia, provavelmente aí um tumor. A gente não sei o que é, biopsiar. Pode ser um pólipo, um anal, pode ser, mas é uma massa. Aí aparece eu examinando minha paciente, que é a minha secretária. E aqui é o corneto. Ó, o corneto sempre é na parede lateral, porque no meio é o septo, tá? O septo divide as duas narinas. Divide em direita e divide em esquerda. Então, e aqui na lateral eu tenho um corneto. Qual é a cor normal do corneto? É essa. O corneto ele tem essa coloração mais avermelhada. Quando é que está normal? Deixa eu ver se tem. Quando ele fica azul, azulado, pálido, que é a característica da rinite. A gente descreve lá cornetos hipertrofiados, coloração pálida. Então ele fica pálido, meio que azulado, sabe? Aí está alterado. Mas assim, essa cor aqui, ó, vermelhinha, igual a do septo, é o normal, não está inflamado. E aqui, ó, a gente consegue visualizar um desvio bem anterior. Esse aqui é um desvio cartilaginoso, é a cartilagem aqui, ó. Ela tem que se inserir aqui dentro, simplesmente está para fora. Essa região aqui, ó. Tá vendo? Então é uma coisa que a gente faz aqui, ó, e sente, é um desvio anterior cartilaginoso. Então essas coisas dá para ver no exame físico, é o que vocês conseguem ver. O septo, se tiver um desvio anterior, se for posterior, não dá para ver, tá? Só pela análise, fibroscopia. E o corneto a gente consegue ver. Tem muita gente que chega, quando a gente tem crise de rinite, fica gripado, esse corneto incha. Isso fica inchado, não para, é uma resposta inflamatória, é esse edema. E aí a pessoa chega lá e fala, não, meu filho, a adenose está grande. Eu digo, como é que você sabe? Não, tá aqui, dá para ver. Aí não é adenose, é o corneto nasal. Não tem muito médico que fala que isso é adenose. Não, tá aqui, ó, porque já encaminhou, porque ele tá com a adenose gigante. A gente, cadê o exame? A gente só vê pelo exame. Cadê o exame? Não fez, tá aqui, ó. Aí lá tá. Aí eu vou mostrar, lá aqui mostra o vídeo. Não, isso aqui tem uma imagem que eu gosto de mostrar da adenose. Não tá aqui, tá na aula de adenose. Tem uma imagem muito legal, que aí aparece, vou colocar, eu deveria ter colocado essa imagem aqui, que mostra onde é. Aí quando eu mostro aqui só, realmente, professora, não tem como. Não dá, só com o exame. E o exame, a endoscopia nasal ou nasodoscopia, é isso. Ele tem dois tipos. O flexível, que é esse aqui, ó, é tipo é um negócio bem fininho. Gente, isso não dói, mas incomoda. Não dói, mas incomoda. Não é dor, mas sabe aquela sensação de um negócio entrando no teu nariz? É horrível, eu já fiz. Dá uma agonia, mas não dói. Não dói. Eu faço muito em criança, faço em adulto, mas é aquela agonia, se a pessoa tem sensibilidade, então, meu Deus, é um horror. Digo que troço entrando assim, aí dá uma agonia, mas não é dor. Tanto é que eu até aplico uma lidocaína antes do exame, é para não ter tanto reflexo, enfim. Não dói, é um exame maravilhoso que eu amo fazer. Todo mundo que vai no meu consultório ganha uma nasodoscopia, tá? Tem queixa nasal,
Gente, tem queixa nasal, ele ganha uma nasofiloscopia. Tem que fazer, é o que a gente consegue examinar o nariz por dentro. Muitas vezes a gente já faz a nasa, aí ó, não precisa mais pedir um tomo, não precisa pedir. O raio-x nem se fala, porque a gente não pede, todo mundo não pede raio-x. É geralmente a tomografia. E aí o que a gente vai conseguir visualizar? Ó, aí eu vou entrando com aquela câmerazinha, eu consigo visualizar tudo. Eu vejo por dentro médio, que fica aqui pra cima. Eu vejo a saída aqui, ó, da drenagem dos seios maxilares. Vejo se tem secreção, se não tem secreção. Por aqui a gente consegue dizer se o paciente tem sinusite, se não tem. Aqui, ó, porque a gente avalia isso aqui. Por trás da concha média, concha média, existe a entrada, o infundíbulo que a gente fala, que é o recesso esfenoidiscoidal. É a saída, é a drenagem mesmo do seio. Então a gente consegue visualizar isso. Óbvio, a gente consegue ver o septo, tudo. A gente vai até o final, essa região aqui, ó. Avalia as colanas, né, que é a parte da região posterior, e eu desço, aí eu vou conseguir avaliar a laringe, a faringe. Então é o exame mais completo que a gente faz no consultório. É a seria uma nasofibrolaringoscopia. Às vezes o exame só é do nariz, não existe queijo, não existe nenhuma queixa, e a gente vai para se tornar menos incômodo. Tá? Se é uma queixa da criança está tendo sinusite de repetição. No geral, a gente só faz até aqui, essa região final do nariz. Ah, mas a queixa é rouquidão, ou está fazendo laringite de repetição, ou está engasgando. Aí a gente precisa descer, e quando passa lá no final, você vai para a garganta, aí tem gente que tem reflexo, que é, sabe, porque incomoda lá. Incomoda sim, tem próximo passando. E aí, mas é isso, eu faço muito em criança. Adulto também. Mas é o exame que a gente realmente consegue avaliar toda a estrutura por dentro do nariz. Isso aqui é muito específico, tá? Isso aqui no geral eu não peço em prova, não. Isso aqui é para vocês saberem que existe um exame, enfim. Isso aqui é muito específico. E aí, ó, aqui, essa aqui é a ótica rígida, não é a ótica flexível. Essa aqui é a ótica flexível, que eu dobro, consigo. Existe a ótica rígida. E aí a ótica rígida, por que, doutora, tem a ótica rígida? É o que a gente utiliza em cirurgia, tá? A gente utiliza a ótica rígida. E a visualização, a imagem, a qualidade da imagem é melhor do que a ótica flexível. A ótica flexível, obviamente, ela é mais confortável, ela dobra, ela permite descer, mas a imagem da ótica rígida é muito melhor, uma imagem muito mais limpa, tá? Então, quando a gente quer avaliar, enfim, aqui o recesso esfenoidiscoidal, às vezes o que eu faço, eu coloco a rígida no nariz, aí vejo até o final, e aí para eu ir para a garganta, eu pego a ótica rígida também que tem da garganta. Eu coloco pela boca. Eu vou mostrar para vocês, mas no finalzinho aqui eu mostro. Então, essa é a ótica rígida e essa é a ótica flexível. A flexível que a gente usa em criança. Tá? Não tem como fazer com ótica rígida na criança, porque a criança mexe e aí bate, aí se mexer, isso aqui é durinha, aí sangra, então não faz. A flexível, ela pode espirrar, pode fazer o que for, não vai acontecer nada, tá? Porque ela é molezinha. Mas esse aqui, a rígida, é um ferrinho mesmo. Então, em criança não faça, só faça a flexível. Então, o que a gente disponibiliza, né, para o nariz? A rinoscopia, que a gente vai te permitir ver ali se tem algum desvio anterior, se tem algum tumor, alguma massa aqui nessa região da narina, e os cornetos. E a nasofibroscopia, que o otorrino faz no consultório, e entrando na semiologia faringolaríngea, faringe e laringe. Principais sintomas: angina faríngea, é a dor da garganta, tá? Dor na garganta, angina faríngea. Odinofagia é dor à deglutição. Então é diferente. A angina é a dor de garganta, é aquela, eu tô com garganta dolorida. E a odinofagia é quando a pessoa tem que ficar com dor, quando ela deglute, quando o alimento vai descendo. Secreção, muito comum aquelas pessoas reclamarem de
pigarro. Todo aquele pigarro, uma sensação de pigarro. Essa secreção da garganta, aquela secreção que parece que não sai, a pessoa fica puxando e não sai, fica fazendo assim. É muito comum, então é muito comum a secreção. Disfonia é a rouquidão, a voz rouca é a disfonia. Disfagia é a dificuldade na deglutição, é a dificuldade, não é a dor. Parece que o paciente tem que ligar, é a disfagia. Agora parece que tem alguma coisa que atrapalhando o alimento de passar. E a dispneia, muitas vezes as patologias tanto da faringe quanto da laringe podem vir com dispneia. Por exemplo, se aqui na nível das pregas vocais existe um pólipo, existe lesões, e aí a pessoa pulsa, tem casos que a gente precisa inclusive fazer uma traque. Se tiver paralisia de prega vocal, também pode ter dispneia, vai ter dificuldade para respirar. Professor, qual é o termo para a dor de deglutição? De deglutição é a disfagia. Disfagia. Disfagia, sim. Mas a dor? A dor é a odinofagia. A dor só que, nossa, eu acordei com a garganta dolorida, doutora, é a angina. A dor quando vai deglutir é a odinofagia. A disfagia é a dificuldade. Parece que tem alguma coisa atrapalhando para passar, mas não dói, entendeu? É como se tivesse um entalo, alguma coisa assim. E a semiologia da garganta é comum, o exame físico é feito através da horoscopia. Eu sempre oriento que é muito interessante que a gente tenha um foco de luz que possa pôr na cabeça, facilita anos. Por quê? Porque aí a gente fica com as duas mãos livres. Geralmente numa mão a gente, porque tem mãe, tem pai que não consegue mobilizar seu filho. Aí uma mãozinha aqui, ó, no consultório, uma mão, eu seguro aqui e o outro eu vou lá com o palitinho. Se eu não tiver o meu foco na cabeça, com uma mão eu vou ter que ficar com a luz, o outro, aí fica mais difícil. Aí a criança fica assim, ó. A criança fica desse jeito, ó, pra lá e pra cá, porque às vezes a mãe não consegue. Aí uma mãozinha eu pego aqui, ó, paraliso, é muito mais rápido. Então é muito interessante que todo mundo. Aqueles foquinhos que a gente compra em loja de pescar, né? R$60, é baratinho. No Mercado Livre deve ser 30, é muito baratinho. Então é muito bom aquilo ali. Também outra coisa que é importante no exame da orofaringe: não peçam para colocar a língua para fora. A língua é em descanso, língua dentro da boca. Quando o paciente já é assim, a criança abre a boca, aí põe a língua para fora. Eu digo, não, deixa a língua lá dentro. Quando vocês põem a língua, os 2/3 aqui, ó, posteriores, eles são é o local que tem muito reflexo. Aí você vai encostar o palito, a pessoa começa a ter reflexo de vômito. Quando o teste de repouso, aí abre a boca, ó, a língua fica lá dentro. Eu consigo baixar só aqui na frente e eu vou conseguir visualizar tudo atrás. E aqui na frente não tem estímulo, então não vai ter reflexo. Então quando põe a língua para fora e você vai baixar e você toca ali naquele ponto de reflexo, pronto, acabou. Aí a pessoa começa a querer vomitar, aí a criança não deixa, aí não sei o quê. Não, abre a boca e deixa a língua lá dentro. Aí você consegue baixar e visualizar tudo aqui atrás. Muitas vezes quando põe a língua para fora, até sobe aí, já não dá mais para ver. Então o exame, a horoscopia é feita com a língua na posição de repouso, não é para fora, não põe língua para fora da boca. Muita gente examina assim, mas se vocês forem ver, é muito mais fácil examinar com a língua dentro da boca, até para baixar lá atrás, assim, ó. A gente consegue baixar para a gente conseguir visualizar. E aqui a gente vai avaliar, aqui a gente vai ver a úvula, né, que é o sininho aqui que o pessoal fala, as amígdalas, que são as duas bolinhas laterais, direita e esquerda, né, a língua, obviamente. E aqui a gente vai ter, ó, os arcos faríngeos, que a gente chama, é o arco paraglosso, que é o arco, é como se fosse ali, ó, a bolsinha que contém a amígdala. São os arcos faríngeos, o anterior e o posterior.
E aqui é isso que a gente vai avaliar. E avalia aqui, ó, debaixo da língua, ver se tem um freio linguado tá, gente. Eu avalio isso. Eu avalio o tamanho das amígdalas. Em pacientes que vêm com uma queixa de ronco, a gente tem que avaliar se esse tecido aqui, ó, às vezes ele está muito flácido, fica muito flácido, principalmente se a pessoa respira com a boca aberta, essa musculatura vai ficando toda enfraquecida. E aí isso aqui, ó, a pessoa abre a boca, o pilar cai, aí fecha tudo. Aí a gente já sabe como ele está mancando, porque esse tecido está bloqueando. Quando a gente dorme, a musculatura toda relaxa, né? E aí aquilo ali cai. Então, paciente com ronco, a gente avalia muito essa questão aqui, ó, dos pilares, tamanho das amígdalas. Aí avalia se existe alguma lesão. Em alguns casos, eu já vi, em alguns casos, crianças com adenoide muito grande, adenoide, a gente consegue ver aqui nessa região, no finalzinho, atrás, como se fosse atrás da úvula, a gente consegue ver a adenoide por aqui. Mas assim, muito difícil, só se a pessoa for totalmente criança. Eu já peguei criança muito obstruída e a adenoide, aí sobe ali, aí a gente consegue visualizar. Tanto é que antigamente, quando não existiam os exames de vídeo que hoje em dia a gente faz, a avaliação da adenoide se fazia com um espelhinho. Aí colocava por aqui, ó, porque a adenoide ela fica em cima, fica nessa região. Então se vinha com um espelhinho para olhar para cima, né? Isso se fazia. Então ela é aqui. Mas hoje em dia eu não uso espelhinho mais não, tá? Não uso, gente. Arco palato-gloso, que são esses arcos faríngicos que eu falei, ó. Tem o anterior e o posterior, a úvula novamente. O exame sendo feito aqui com a língua em repouso dentro da boca. Aqui, eu coloquei uma amígdala aumentada, a gente consegue ver que é mais aumentada de um lado do que do outro, né? Mas os dois lados aqui estão aumentados, ó. Isso aqui é grau 4, a gente classifica esse aqui no grau 3, 2 para 3. Vou mostrar já a classificação. Então, uma hipertrofia, pior do lado direito, a úvula está até rodando, né? E aqui, o que é isso aqui, gente? Epiglote. Isso, já peguei vários pacientes com doutora, tem um negócio, tem um caroço no fim da minha garganta. Tem gente que fica se olhando no espelho, né? Eu acho, se avaliando. Doutora, tem um caroço, um negócio dentro no fundo da minha garganta, né? Aí vai lá, é epiglote. Algumas pessoas têm a laringe mais anteriorizada, e aí fica mais fácil de ver epiglote. Não é todo mundo, não é todos, mas também não tem nada, não é anormal, sabe? Não é patológico. É mais, a laringe está mais para cima, mas é epiglote, a gente consegue ver fácil. Criança é mais fácil ainda, porque criança tem a laringe mais anteriorizada. Mas eu já atendi vários que chegam lá no consultório, porque tem um negócio lá no fundo. Aí o paciente vai para o Google, já digita um Google, né? É digitando, não, doutora, ela acha um Google. Se for no Google, é o Google, geralmente é, não sei não. O Google é isso. E aqui a gente tem a classificação do tamanho das amígdalas. Aqui é grau 1, quando ele ocupa até 25% desse espaço. Grau 2 é de 25% a 50%. O grau 3, que vai de 50% a 75%. E o grau 4, ó, quando eles encostam uma na outra. Essa classificação a gente faz o tamanho mesmo. A Dariana. O grau 4 seria maior que 75%? É, maior que 75%. Geralmente encosta, né? Não. A língua, a anatomia, as questões das tonsilas linguais, as papilas, né? As papilas linguais a gente tem pequenininhas aqui na região anterior, as papilas filiformes e as papilas foliares. Esse aqui também é um outro grande motivo das pessoas irem em consulta, doutora.
no fundo da minha língua está cheio de caroço. Aí eu olho lá, digo, não, essa papila, às vezes a pessoa comeu algo mais ácido e assim, essas papilas elas é como se aumentassem um pouquinho. Mas no fundo da nossa língua é cheio desses carocinhos. Mas tem gente que acha que também é alguma coisa. E vai lá, a gente examina, aí eu mostro as fotos, tudinho, digo, normal. Tem gente que quer que a gente biopsie. Tire, não, doutor, acho que não, tá pra biópsia. Mas são as papilas, tudo normal. As tonsilites. As inflamações, né, das tonsilas. As tonsilas palatinas são as amígdalas, essas duas, e a tonsila faríngea é a adenoide, são os dois nomes técnicos. Tonsilas palatinas, tonsilas faríngeas, adenoides. Então aqui a gente tem, os quadros de infecção, a gente vai ter também uma aula sobre isso, só para mostrar aqui secreção, hiperemia, tonsila bem emaciada. Abscessos periamidalianos. Gente, o abscesso periamidaliano pode ser uma complicação de uma infecção de garganta, tá? É um quadro, tem que internar, tem que ser treinado isso daí. O que é? É exatamente desse jeito aqui. Eu coloquei duas fotos aqui. Por quê? Porque às vezes eu recebo muito paciente que na verdade está com uma amígdala inchada. A gente consegue ver aqui, que essa amígdala. Mas olha, não perdeu. O abscesso, gente, é como se pegasse o céu da boca todinho. Simplesmente fica como se fosse uma tumoração ali, ó. É um abscesso. É diferente da amígdala inchada, porque tem gente que tem a amígdala muito grande, normal, já tem a amígdala muito grande, a amígdala, quando infecciona, ela incha ainda mais, tá? Mas o abscesso, assim, não tem como confundir. Simplesmente, a gente não vê mais a amígdala, a gente só vê uma coisa assim, ó, porque então, isso aqui fica cheio de pus. E aí, às vezes, no consultório mesmo, é uma dor, o paciente passa tem um crise, não consegue mais comer, isso aqui trava. E aí, no consultório, às vezes, eu faço aqui, ó, às vezes eu treino, eu pego uma agulha com uma seringa, furo aqui. É uma dor tão intensa que a gente nem anestesia, né? Porque não pega anestesia. Mas quando eu faço isso, que sai pus, o paciente sente um alívio muito grande. Às vezes já sai, eu tenho um vídeo de um paciente que eu treinei lá na POC, que um paciente veio do interior, mas era desse jeito. Aí no que eu fiz, eu furei, peguei logo um trato de aquosa. Porque pense, aí, pô, quando fura, a gente vê que o pus sai, o paciente diz, nossa, a doutora melhorou. Ele, né, não tem essa, já, porque dói muito. O paciente tem que ser internado para fazer antibiótico nervoso. Eu vou ver se eu acho esse vídeo aí, eu consegui, aí sai, ele vai saindo aqui, pus é muito pus, tá? É um abscesso periamidaliano. Quando existe o abscesso, tem que internar o paciente, aquilo ali tem que ser treinado, porque pode evoluir para um abscesso de espaço profundo, que, ó, região cervical, que é muito mais grave. Mas coloquei duas fotos para a gente conseguir diferenciar um edema, uma amígdala que está muito inflamada, de um abscesso, é diferente, tá? É isso. Caso muito comum, muito, são esses casos. O que são os casos? São debris celulares, descamação da garganta, que junta com restos de alimentos e forma essas massinhas com mau cheiro. Fede muito. A queixa que o paciente tem aqui de mau hálito. Não é pus. Algumas pessoas acham que é pus. Não é. É uma massa, caso vem do derivado, não sei da quanto, do grego, de queijo. Então, aquele negocinho, aquele restinho, cai dentro de uma cripta, de um buraquinho da amígdala, fica ali, ó, e ele vai fermentando, aí forma essa massinha. Às vezes solta sozinho,
Às vezes o paciente vai lá cutucar com alguma coisa que piora. Quanto mais cutuca, mais o buraquinho aumenta e mais vai formar cássio. O que faz com isso, doutor? Geralmente, o tratamento a gente tenta fazer gargarejos com algumas, às vezes eu percebo gargarejo com bicarbonato. Faz assim, ó, quando fizer o gargarejo, massageia, que é para na massagem soltar. Tem muita relação com a alimentação. Quem come muito farelo, farinha, pão, bolacha, forma mais caro. A carne não faz isso, é carboidrato. Então, às vezes eu falo, olha, para de comer farinha, biscoito, essas coisas, aí para. Quando não resolve, é cirúrgico. Só, qual é o dia desse? O que resolve de vez, doutora? Cirurgia, tem que tirar a amígdala. Tirou a amígdala, não vai ter mais cássio, porque é a cripta amigdaliana que se enche de restinhos, de descamação, enfim, e aí passa a formar cássio. Também piora quando a garganta fica muito seca, você bebe pouca água. No geral, se você assim, ó, parar de comer farelo, farinha, biscoito, torrada, essas coisas, para de comer, passa a beber muita água, faz um gargarejo todo dia, acaba. Controla, né? Você consegue controlar, não vai formar. Mas tem gente que fazendo tudo isso não melhora. Aí tem que tirar. É uma indicação, a gente fala uma indicação social. Outro dia eu operei, esses dias de semana. Acho que 37, aí a anestesista até falou, nossa, foi operar por casa. Mas assim, porque tem gente que se incomoda muito, diz assim, doutora, eu não consigo conversar com meu marido, tem mau hálito o tempo todo. Aí tem gente que diz que tem vergonha, você vai com um chefe, tá com mal. Enfim, é uma indicação social. Às vezes só a pessoa sabe o quanto aquilo ali está prejudicando, né? Enfim, aí o anestesista falou, mas por causa de tá incomodando muito ela. Essa paciente é queixa do marido, realmente. Úlceras orais. São feridas, gente. Feridas na mucosa, aqui na gengiva, no palato, aqui eu acho que é na região da amígdala, isso provavelmente é um câncer, tá? A amígdala, por ser um tecido linfóide, ela pode ser a região de muitos cânceres. Eu já peguei, assim, hipertrofia, principalmente, por exemplo, se o paciente chega lá e diz, doutor, eu percebi que daqui de 3 meses para cá, um lado da minha amígdala só cresceu. Tem que biopsiar, pode ser um linfoma. Linfoma dá muito em amígdala, que é um órgão linfóide. E já peguei, às vezes o paciente teve esses dias, que era filho de um médico, pai de um médico. Ai, deixa eu lembrar, não foi esses dias não, eu falei para a turma passada, porque foi recente na turma passada, o paciente estava com aquela sensação de engasgo, o tempo todo como se tivesse um caroço, alguma coisa. Aí quando eu avaliei, tinha todo um infiltrado. Infiltrado é assim, não é nenhuma ferida, mas fica como se estivesse tudo inchado. Eu disse, isso aqui não é normal. Aí eu disse assim, a gente vai biopsiar. Aí o filho era médico, trabalhava no Hospital do Amor. Levou ele lá, cabeça e pescoço biopsiou, é um linfoma. Então assim, ele estava sentindo, estava com aquela sensação de o tempo todo um engasgo, um negócio, e sentia um incômodo no ouvido, lembrei. O paciente sentia um incômodo no ouvido, porque vem pra cá. Aí, não, doutora, parece que assim, é uma dor, parece que o ouvido está tampado. Aí tinha, quando o paciente vai, mesmo que a queixa seja, sei lá, no ouvido, a gente tem que fazer o exame todo do nariz, porque é tudo que vai ligar. E aí tinha essa lesão de câncer, aí o filho mesmo, acho que mandou uma mensagem de se a gente vai biopsiar, e deu linfoma. Aí ele, depois a filha mandou mensagem, ele começou já o tratamento, não operou, ele estava fazendo rádio, começou, ele está super bem, a lesão já está regredindo, aí eu, que bom, nem precisou operar, porque estava num estágio inicial, entendeu? Úlceras orais, então assim, muita atenção para uma ferida que não cicatriza, passa ali 2 semanas, a ferida não cicatriza, tem que se pensar, óbvio, pode ser sífilis, pode ser condiloma, mas pode ser um câncer. Tem que biopsiar, a gente não consegue olhando assim, tem que fazer a biópsia. Lesões leucoplásicas, muito comum em quem fuma, isso aqui, fumantes,
a gente já apareceria nessa leucoplasia. A leucoplasia é como se fosse uma lesão pré-maligna. Tá? Ainda não é um câncer, mas é uma alteração da mucosa ali, é uma leuca, tem uma alteração das células ali da região. Então, assim, às vezes o paciente vem, futebol, a gente precisa parar de fumar. A gente faz corticoide no geral, para ver se isso aí vai regredir, repete, e aí, se não desaparecer, a gente biopsia, e até tira mesmo, retira essa placa leucoplástica, mas é como se fosse uma lesão precursora de uma lesão maligna. Não é um câncer, mas é uma leucoplasia. E é muito comum em fumantes. É a agressão ali da mucosa mesmo, ela vai alterando. E esse é o exame, olha, é um exame bem bacana. Essa é a videolaringoscopia, essa não é colocada, não é introduzida no nariz, é introduzida pela garganta, é a ótica rígida, e assim, a qualidade da imagem é maravilhosa. Na flexível não é tão, a imagem não é tão boa assim. E aí, esse paciente que está com uma história de rouquidão, e a voz era muito rouca, e assim, uma rouquidão, todo dia ele botava rouco, já não ficou mais com a voz normal. Aí a gente fez aqui a videolaringo dele, e bem aqui, ó, vocês conseguem ver que tem um negocinho branquinho? Isso é um nódulo vocal. Isso aqui, uma lesãozinha, um negocinho, o paciente fica rouco. O que a gente faz nos nódulos vocais? Os nódulos vocais geralmente são consequências a trauma vocal, professores, locutores, pessoas que trabalham falando muito, tem um trauma, a cruz vocal, essas pregas vocais, ela abre e fecha, e aí ela fica ali, ó, até que gera um nódulo que é conhecido como os calos vocais, né? Isso aqui, inicialmente, a gente indica fonoterapia e vai trabalhar com a fono ali, ó, a maneira certa de usar a voz. Aí, lógico, obviamente, tem que ter uma redução ali, um repouso vocal, tem que haver, senão não vai melhorar. Aí depois ele pode, geralmente só com fonoterapia melhora, tá? Os nódulos vocais. Mas é um exame bem bacana. Então, às vezes, ó, com um adulto, dependendo, se quiser, aí eu coloco uma ótica, que são óticas diferentes, tá? Essa de garganta é uma ótica mais grossa. A gente coloca uma ótica no nariz, para eu visualizar bem, aí depois eu faço a videolaringoscopia. Ah, aqui é legal, aqui é interessante, ó. A gente avalia essa região posterior aqui, que ela é cricoide, e ela fica edemaciada, esse aqui é edemaciado, meio inchadinho, quando o paciente tem refluxo. A gente fala que é uma laringite posterior. Às vezes isso aqui dá aquela sensação assim, aquele pigarro, como se tivesse, às vezes não é sensação, às vezes é um edema, é um refluxo, é isso aqui. Então são exames que a gente faz no consultório, são exames muito bacanas, sabe? Porque muitas vezes a gente já consegue, ele mesmo na consulta não precisa chegar a pedir nenhum exame complementar. Ali na consulta a gente já consegue fazer o diagnóstico, estabelecer um tratamento, sem perder muito tempo. E é isso. Coloquei aqui, gente, o meu Instagram, se vocês tiverem interesse de ver lá, eu falo muito, coloco muitos casos, dou as dicas de prova, viu? Quando está chegando a prova, eu coloco lá uns casos, uns fechados de cortição, enfim, bem bacana, é minha página. E nada vai fazer mais retorno para a gente do que investir em conhecimento, tá? Conhecimento, não só em todas as áreas, conhecimento pessoal, conhecimento, é isso que traz mais retorno para a gente. Próxima, eu falei na aula passada da questão dos seminários, dos grupos. Já se dividiu? Já tem? Semana passada vai começar o primeiro grupo. Eu vou passar. Semana que vem. Hoje eu tô assim, dia todo mundo cansado. Deus do céu, vocês não têm noção. Amanhã é aniversário da minha filha. Aí juntou tudo, eu tive entrevista na televisão. Aí sabe como?
Eu quero descansar. Eu estou mudando de casa, aí mexendo num negócio de mudança. Gente, eu estou muito cansada, vocês não têm noção. E é isso. E aí na próxima semana eu vou passar, eu vou pedir, tá? Os grupos são 5 grupos. E aí no dia, falei que a gente tem um ponto que é o conceitual, tá? Um ponto. Então são 5 seminários. No final de cada seminário vai ter uma atividade valendo 0,2. Começa. Quem não vem, quem não estiver presente é menos 0,2. Os conteúdos do seminário não vão cair na prova. São as anatomias. Vamos fazer todo o semestre, colocar uma avaliação final de cada aula, aí não tem. Aí não tem prova. Aí a gente está dando a prova um pouco de aula, seria o Gente, a minha prova é uma prova muito assim, ó, voltada para a prática. O que eu faço? No geral, eu pego casos do meu dia a dia que o CRU e a regulação me manda, porque eu fico de plantão sobre eles. Ó, tem esse paciente, por quê? Porque é o que vai e vocês vão pegar. É isso que vocês vão aprender. Em geral, eu não cobro conhecimento de vocês como otorrino. Eu cobro conhecimento de vocês de clínico que vocês fariam nesse caso. Às vezes é o que eu expliquei. A gente vai fazer uma gota ali e vai encaminhar, entendeu? Então, eu quero que vocês saiam, pelo menos assim, ó, preparados para atender um otite, para atender um caso de sinusite. Porque esse cara, ontem eu peguei, atendi uma paciente no SUS, eu atendi no SUS, simplesmente era uma queixa, acho que de cefaleia. Pô, aí pediram uma toma. Aí apareceu uma sinusite. Aí encaminharam, eles não fizeram nada. Não. O clínico, gente, ele tem que saber tratar uma sinusite inicial e para o paciente não ficar sofrendo. E aí vai encaminhar o otorrino, vai. Mas aí já para ele reavaliar. Mas assim, se o paciente demorar 2 meses para conseguir essa consulta, entendeu? Então, tratar uma otite, vocês têm que saber tratar uma otite. Vocês têm que saber tratar uma sinusite. É o básico. Eu não espero que vocês tirem um corpo estranho, não espero. Isso que eu falo, às vezes é melhor para mim. Mas eu espero que vocês saibam diferenciar uma otite externa de uma otite média, para saber tratamento, conseguir diferenciar, por exemplo, uma tontura. Vai ter uma aula de tontura, então é o básico. E eu não quero que vocês tenham conhecimento de otorrino, é o conhecimento do clínico que fazer nessas situações.